Bom, pessoal, para quem não me conhece, o meu nome é Silvinho Santos e o meu canal se chama Apocalípticum. Eu sei que é um nome meio difícil, mas com o tempo você se acostuma. Mas hoje eu quero fazer um vídeo descontraído só para fazer alguns comentários a respeito dessa galera do Yahoo, que na verdade é a galera do Yahoo. Mas eu digo Yahoo porque se ainda eles fossem do site ou do buscador Yahoo, teriam alguma coisa de útil para nos passar. Mas Yahoo não quer dizer nada. Então por que está surgindo, ou por que surgiu pessoas inventando uma nova língua, inventando um novo hebraico? É o seguinte, eles idealizaram na cabeça que para o Deus de Israel, que é um Deus único e verdadeiro, então a língua sagrada, que é o hebraico, tinha que ser única também. Ela não pode ter semelhança com nenhum outro idioma. E muito menos eles aceitam ainda que termos descritivos da natureza do Deus de Israel possa ser igual ou iguais aos termos descritivos dos deuses dos pagãos. Bom, a ideia é até bem legal. Eu também gostaria que fosse assim. Uma palavrinha é exclusiva para o Deus de Israel e jamais foi usada para nenhum outro Deus. Seria mais ou menos como se fosse um hebraico celeste ou uma língua dos anjos. Só que a história mostra que não foi isso que aconteceu. E nós não podemos distorcer uma língua só porque a história vai contra nós ou vai contra aquilo que gostaríamos que fosse. Mas é exatamente isso que a galera do Yahoo faz. Inventar um novo hebraico para justificar as suas crenças, as suas ideias. Porque, ok, El inicialmente descrevia o Deus cananeu. E qual o problema de se usar o mesmo termo? El significa poderoso. Poderoso é a exclusividade dos pagãos, então? Então quer dizer que eu não posso mais falar poderoso só porque algum pagão na história usava essa palavra poderoso? Ora, se o meu Deus, que é o único verdadeiro, tem uma qualidade que se expressa muito bem com a palavra poderoso, qual o problema de eu usar essa palavra para ele? Só a galera do Yahoo que vê problema nisso. Eu acho engraçado que a galera do Yahoo critica tanto e eles mesmos chamam o Criador de Deus, que segundo eles também é uma palavra que veio dos pagãos. Enfim, é uma loucura só. O fato é que no Antigo Testamento, pouco importa se os pagãos chamavam o seu Deus de Altíssimo, de Senhor. O que importa é que o Deus de Israel é o único que realmente merece esses títulos. Tanto que o título Elohim foi usado com um tom de zombaria. Claro que não para o Deus de Israel. Os judeus não iriam zombar do seu próprio Deus. Porque como as nações tinham vários deuses, então o que o judeu queria dizer com isso? Que o seu único Deus, que é o único verdadeiro, concentrava em si mesmo todos os poderes dos deuses dos pagãos. Outra confusão também que a galera do Yahoo faz é entre transliteração e pronúncia. Transliteração é você passar as letras de um outro alfabeto com as letras correspondentes do seu alfabeto. É interessante que um rapaz viu isso no dicionário. O dicionário dizia o que estou dizendo agora para vocês e mesmo assim ele continuou entendendo que transliteração é o mesmo que pronúncia. E não é, gente. Então, por exemplo, tomemos o nome de Jesus em grego. É Jesus. Então você escreve com letras gregas. Aí você tem que transliterar, porque a pessoa que for ler o grego, ela não vai entender nada, porque o alfabeto grego é diferente do nosso alfabeto latino. Então você pega a primeira letra do nome Jesus em grego, é um iota, ele corresponde ao nosso i. Aí você pega a segunda, que é um eta, e nem tem correspondência em nossa língua brasileira, simplesmente porque é um e, mas é um e longo. Mas vamos transliterar como e, então, que é o mais próximo. Aí você pega a terceira letra, que é um sigma, corresponde ao nosso s. Aí você pega a quarta letra, que é um ômicron, que corresponde ao nosso O. Aí você pega a quinta letra, que é um Y, e que nesse caso deve ser transliterada pela letra U. E por fim você pega o sigma final, que é igual ao nosso S também. Aí você tem Iesous. Mas a pronúncia não é Iesous, porque esse ditongo que se formou, o O com U, tem som de U. Então a pronúncia é Iesus. Transliteração é para mostrar como se escreve, quando o alfabeto é diferente do nosso. E pronúncia assim como de fato eles pronunciavam essa escrita. Por último, eles dizem que Jesus veio do nome de um deus pagão e tudo mais. Não tem nada disso. O grego Iesus foi uma tentativa de transliterar o hebraico Yeshua. Só que algumas letras não dá para colocar no grego. Então foi necessário ficar como Iesus. Já o Mashiach, eles não fizeram transliteração. Eles fizeram uma tradução. Mashiach, em grego, significa Christos, ou seja, ungido. Em nosso caso, já fizemos o contrário. Preferimos manter uma versão transliterada do grego Jesus Christos. Senão ficaria Jesus ungido. Era assim que ele foi chamado em grego. Agora, o que não pode é você pegar uma palavra, por exemplo, Yeshua, e traduzir por Francisco, por exemplo. Aí não faz sentido. Jesus é um nome que se mantém fiel ao grego. Agora, se você quiser seguir a pronúncia original, que era a pronúncia hebraica, Yeshua, então você pode chamar Jesus de Jesua. Essa seria a transliteração mais próxima para a língua brasileira.
Agora, o que a galera do Yahoo devia dizer, e não diz, é com respeito à Epístola de Tiago. Você sabia que não é Tiago? É Jacobus, cuja versão transliterada corretamente seria Jacó. Outra coisa também que vemos em muitas bíblias e que não está certo é a tradução da palavra farmaquia, que eles traduzem por feitiçaria. Mas no grego não quer dizer isso. Vem de fármacos, que é remédio, droga. Mas por que eles fizeram essa tradução? Porque os bruxos e feiticeiras usavam drogas durante as suas magias. O fato é que a crítica está sendo feita com usuários de drogas. Então essas coisas sim, a galera do Yahoo até poderia falar. Agora, eles atacam justamente o que não tem nada a ver. Yeshua não foi modificado o nome para Francisco, para João. Não, foi feito uma versão transliterada do grego Jesus. E para resumir com respeito ao nome Yahoo, não existe esse ditongo nem no hebraico moderno e nem no paleo-hebraico. Foi um hebraico inventado. E Yahoo é chinês. E eu tenho como provar, se vocês quiserem. E não hebraico. Só que a galera do Yahoo esbarra com um muro que não tem como transpassar. Para demonstrar que a pronúncia correta é Yahoo, ele só tem, digamos assim, eu vou falar assim para ficar mais fácil, 2 livros dos mais antigos que nós temos. E que constam os sinais diacríticos que foram criados pelos maçoretas. É o Códex de Leningrado, de 1008 d.C., e o Códex Alepo, de 930 d.C. Não temos mais nenhum livro que contenha sinais diacríticos para sabermos quais seriam as vogais corretas inseridas nas consoantes. Então, eles têm que se basear pelos maçoretas, porque eles foram os primeiros que acrescentaram esses sinais diacríticos para instruir as pessoas que fossem ler as consoantes hebraicas para que elas soubessem quais seriam as reais vogais que estavam inseridas nessas consoantes. Antes disso, o que nós temos são os rolos do Mar Morto, mas esses rolos não têm sinais diacríticos, só consoantes. Então, ou a galera do Yahoo se fia nos textos dos maçoretas, ou a galera do Yahoo não tem como provar a sua pronúncia. Por último, tem um rapazinho que sempre bate no tal do Eliezer, que desenvolveu esse hebraico moderno. Ele diz que nós estamos baseados no que o Eliezer ensina. Meu amigo, nós não estamos ensinando hebraico moderno, nós estamos falando do texto maçorético, 1008 d.C., 930 d.C. É uma época que o Eliezer nem sonhava em nascer. Então não misture as coisas. Não é hebraico moderno, é o paleo-hebraico que você tanto fala. E esse paleo-hebraico desmente todas as alegações da galera do Yahoo. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Um forte abraço e até o próximo vídeo.